E aí, gente, beleza? Como vocês estão? Neste vídeo eu vou fazer algo inédito na história da minha vida, que é estipular uma lista de livros que eu pretendo ler neste mês, no caso, agosto. Eu nunca fiz esse tipo de coisa porque eu sou um verdadeiro fracasso no que concerne a metas e a listas de leitura e a desafios e qualquer coisa que eu tenha que seguir lendo alguma coisa que talvez eu não esteja tão afim de ler. Então, até nos próprios desafios que eu mesma crio, eu falho miseravelmente. Porém, eu ando sofrendo um pouco com essa minha desorganização. E daí eu pensei que estaria na hora de finalmente tentar mais uma vez ser organizada nas minhas leituras. Então, eu preciso parar de ler muitas coisas ao mesmo tempo. E eu tenho uma pilha absurda de livros que eu estou lendo no momento. Então, o que eu fiz foi o seguinte: eu fechei, com muita dor no meu coração, eu fechei vários desses livros e guardei eles, tirei das minhas vistas. E foquei em alguns livros que eu já estou lendo e que eu quero terminar nesse mês. E também alguns que já estavam na minha lista há algum tempo. Então eu vou começar a falar dos livros que eu estou lendo no momento. Na tag dos 50% eu falei que eu estava muito ansiosa para ler o livro A Cidade dos Amaldiçoados, de John Wyndham, que saiu em financiamento coletivo pela editora Diário Macabro. Este livro maravilhoso finalmente chegou. Eu já estou lendo, estou na página 115 e eu estou amando essa leitura, é sensacional. Pretendo fazer um vídeo sobre esse livro e também do Enigma do Outro Mundo. Provavelmente vou fazer um vídeo só com esses dois livros, porque quando eu apoiei, eu escolhi a recompensa que vinha o Enigma do Outro Mundo junto, né? Então, chegou os dois pra mim e eu pretendo fazer a leitura eu já fiz a leitura do Enigma do Outro Mundo, estou terminando essa daqui, daí eu faço um vídeo com os dois, porque os temas, eles são um tanto quanto similares. Mas esse livro é sensacional. Eu estou lendo também, e aqui eu vou fazer um esforço muito grande para terminar, porque eu estou achando esse livro um tédio absoluto, que é o Anne de Avonlea, que é o segundo livro da série da Anne de Green Gables, né? Anne com E, da série da Netflix. Esse livro foi escrito pela Lucy Maud Montgomery no século XIX, final do século XIX, e a história é muito interessante. Pelo menos o primeiro livro eu gostei bastante. Então eu fui toda animada a ler o segundo, e o segundo é um balde de água fria, porque ele é terrivelmente monótono. Aqui a Marilla e a Anne vão se ver às voltas com duas crianças insuportáveis, e elas têm que adotar essas crianças por algum motivo. A mãe das crianças está morrendo, então elas são parentes super distantes, mas são as únicas pessoas que esses gêmeos têm que estão vivos, né, dispostos a acolhê-los. Então elas duas vão adotar essas crianças, e essas crianças são terríveis, terrivelmente chatas. O menino, porque a menininha ela nem fala tem, mas o menino, ele é meio psicopata, sabe? Então a história fica muito cansativa, ele fica fazendo um monte de traquinagem, e daí a Anne vai fazer aqueles sermões que nunca funcionam, aqueles sermões de 5 páginas, e é toda a ideia de como criar crianças boas, e nunca funciona, porque esse moleque é doido. E, ai, olha, tá sendo penoso pra mim continuar isso aqui, mas eu vou continuar, porque eu gosto muito da Anne e eu gosto da história. E como a Netflix fez aquele papelão de cancelar a série, então eu quero saber onde isso vai dar. Eu tô na página 162, infelizmente esse livro tem 288 páginas, então eu sinto que isso aqui vai ser o meu mini Everest. Eu estou lendo também uma biografia de um dos meus autores favoritos, que é o John Steinbeck. Ele até pode ser o meu autor favorito, mas essa biografia com certeza não será, porque esse autor, o Jay Parini, ele tem aquela mania irritante de ficar dando uma de psicólogo de plantão e tentar entender por que que o autor era daquele jeito, por que que ele falou tal coisa, por que que ele escreveu tal coisa. E são umas definições tão simplistas. Só para dar um exemplo. John Steinbeck era um tanto quanto rude, fazia não sei o quê. Por quê? Porque ele não se dava bem com a mamãezinha na infância. É tipo isso aqui, o livro inteiro. Então eu fico muito irritada quando tem esse tipo
de análise, com muitas aspas, análise psicológica, sendo que esse cara não é psicólogo, ele não devia estar fazendo análise desse tipo. E psicólogos se reviram aí, só de pensar no que tem no conteúdo desse livro. De qualquer forma, é um livro interessante em algumas partes, principalmente quando ele vai focar um pouco, ele vai parar de analisar o Steinbeck e vai focar um pouco nas obras. Então, eu acho interessante essas partes, né? De qualquer forma, tô quase terminando também. Tô na página 393. Esse livro tem 500 e poucas, 540 e poucas, depois é um monte de referência. E eu estou lendo porque eu quero dar seguimento àquele meu projeto de ler o Steinbeck em ordem cronológica. Eu já li as obras principais dele, então eu já li sobre Ratos e Homens, eu já li A Leste do Éden, O Perfeito, As Vinhas da Ira. Acho que foram só esses 3. Mas eu quero ler agora desde Tempos Difíceis. Então, após essa leitura, eu pretendo pegar aí Tempos Difíceis. E eu acabei de lembrar que eu não coloquei ele aqui na lista. Então, vai ficar como um suplentezinho aí. Caso eu tenha algum tempo nesse mês, eu coloco Tempos Difíceis, que é o primeiro livro dele, aí na lista de agosto. Eu também estou fazendo algumas releituras. Eu estou relendo Dança Macabra, porque eu tenho um grupo aqui no meu país, Londrina, que lê as obras do Stephen King em ordem cronológica, que também é um dos meus autores favoritos, então eu estou relendo esse livro. A gente vai ter um encontro para discutir ele e esse livro é sensacional. Eu já não consigo nem fazer mais anotações nele, ó, porque ele já tá todo riscado. Então a próxima releitura que eu fizer, provavelmente eu vou ter que, sei lá, anexar um caderninho do lado. Que eu já fiz, aliás, né? Ou seja, esse livro já está todo anotado. Aí, dos livros que eu pretendo ler, o primeiro deles é o Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Eu demorei bastante tempo para comprar essa edição, porque eu estava de olho nessa edição da Ubu, porque ela é lindíssima. Então, ela tem todas essas várias páginas ilustradas, eu acho ela muito bonita. E tem essa ilustração da capa também, que eu acho linda. Tem alguns textos de apoio da Virginia Woolf e de outras pessoas igualmente inteligentes. Então, ele é bem colorido. Então, eu comprei essa edição e eu quero muito ler este livro. Ele é um clássico da literatura mundial e eu tenho um interesse aí por esse tema, que é imperialismo e morte e destruição. Eu também estou tentando fazer as pazes com Clarice, porque, e por favor, não me cancelem, mas eu não tenho uma proximidade muito grande com Clarice Lispector. Eu realmente não consigo me conectar com os romances dela. E não me entendam mal, vou tentar de novo, porque eu me recuso a não ter uma conexão com Clarice Lispector, porque ela é o tipo de gente com quem eu deveria ter uma conexão, então eu ainda não me conformei. Eu vou fazer mais uma tentativa de ler os romances dela no futuro, porém, para evitar maiores desapontamentos, eu comecei a ler os contos e eu amei. Então eu tô... Deixa eu ver. O próximo livro de contos a ler será A Legião Estrangeira. Eu já li... Nessa edição, eu já li o livro Primeiras Histórias, Laços de Família... são só esses dois. Primeiras Histórias, Laços de Família. E daí eu pretendo ler agora, nesse mês, A Legião Estrangeira. Eu já deveria ter terminado esses livros de contos, mas daquela falta de organização que eu falei no começo, então eu simplesmente fui deixando de lado e aumentando a minha pilha de coisas a ler e fugiu do controle. Então agora estou retomando esse controle. Eu espero que dê certo. E eu também estou lendo o livro de contos da minha escritora brasileira favorita, que é Lígia Fagundes Telles. Estou lendo também a obra dela em ordem cronológica, eu tenho uma certa obsessão com ordem cronológica, então eu estou lendo esse livro de contos e agora eu vou ler Invenção e Memória. Eu já li o romance dela, eu já li o Ciranda de Pedra e há alguns anos eu li Horas Nuas, mas aí eu comecei a ler a obra em ordem cronológica, então eu li Ciranda de Pedra e eu pretendo ler Verão no Aquário daqui a alguns meses. Posso gastar todos os minhas Lígias Fagundes Telles para ler, né? Então tem que ir com calma. Dos contos que eu já li nessa vida, tem apenas uma pessoa que se equipara ao talento desta mulher em fazer contos.
Eu estou lendo esse livrão aqui e isso aqui é um tesouro. Eu estou apaixonada por todos esses contos. Eu acho que dá pra contar nos dedos, se é que tem mais de um dedo, eu li os contos que eu não gostei. Eu acho que teve um conto que eu não gostei. E agora eu já não consigo lembrar por quê. Todos eles têm alguma reviravoltazinha pequena no final que muda toda a situação, que dá um novo norte e você fala, uau, que é isso? São contos maravilhosos, eu amei. Estou gostando bastante, estou ansiosa para ler Invenção em Memória. E por fim, mais uma pessoinha que estou lendo em ordem cronológica, eu tenho que parar com isso, que é o Machado de Assis. E quando eu era criança, a minha mãe tinha uma coleção de livros do Machado de Assis e do José de Alencar, e era uma coleção super velha, cheia de marca de água, sabe, de infiltração. E eu lembro que eu li esses livros, é claro que eu não entendia nada, mas eu li esses livros vezes e vezes sem conta. Quando eu era criança, o meu livro favorito do Machado de Assis era Helena, só que eu gostava muito mais do José de Alencar. Então, agora, adultinha que estou, eu vou ler o Machado com esses meus olhos, esses meus olhos idosos, e ver aí qual é a minha impressão. E eu já adianto que já amo muito mais do que José de Alencar, com certeza. Porque o José de Alencar, ele tem uns probleminhas, então a gente tem que fazer uma vista grossa aí pra ele de vez em quando, né? Mas o Machado de Assis, gente, é sensacional. Eu li Ressurreição e eu li A Mão e a Luva. E A Mão e a Luva é um negócio tão espetacular que coincidiu que eu tava lendo A Mão e a Luva e eu li Os Sofrimentos do Jovem Werther. E eu amei com força a espécie de sátira que o Machado faz aqui. Não sei se eu posso chamar de sátira, eu vou dar uma olhada aí em algum artigo escrito sobre esse livro, que ele faz uma sátira com o romantismo exacerbado lá do chato do Jovem Werther, né? Enquanto o Jovem Werther foi um livro penoso pra mim, porque eu li, porque ele é um clássico da literatura e porque a escrita é sensacional, é claro, mas enquanto história, enquanto personagem, eu nunca li um personagem mais insuportável quanto o Jovem Werther. Então, esse livro foi um prazer tão grande, ver o romântico se lascando na vida, sabe? Eu amei, gente, amei. E ele faz isso com um bom humor tão grande, uma ironia tão grande, tirando um sarro tão elegante que eu estou apaixonada. Então, nessa minha edição, falta eu ler Helena e Yaya Garcia. Quero ver como a Helena se sai aí depois de todos esses anos. Mas eu acho interessante porque a fase romântica do Machado, ela é levada com um pouco menos de importância do que as outras, né? E eu não sei, mas eu achei de uma finesse tão grande essa tiração de sarro que eu estou apaixonada. Então, vamos ver aí os próximos. Estou ansiosa para ler, para terminar de ler esse livro aqui, esse volume. Eu também tenho aquele box com os contos completos do Machado, mas vamos com calma, né? Então, e os contos, é claro, são sensacionais. Eu gosto muito de alguns contos, principalmente aqueles que subvertem um pouco o terror. Tem um deles que eu não vou lembrar o nome agora, mas é de um cara que tá contando uma história de terror, tá todo mundo caindo na dele, de repente ele fala Brinks, 1º de abril, sabe? Alguma coisa desse tipo. E eu me diverti pra caramba lendo aquele livro. Tem naquela coletânea de contos brasileiros de horror da Dark Side Books. Enfim, gente, essas são as minhas metas. Eu realmente espero que dê certo, porque eu acho que já tá na hora de eu ser adulta e fazer umas metas e ficar com elas. Então, vamos torcer aí pelo meu sucesso, por favor, torçam comigo. E daí, nesse mês, saem alguns vídeos que eu estou me programando também. Aliás, eu fazer essas metas é uma forma de eu me organizar e postar os vídeos nos dias que eu estipulei, né? Que no caso seriam, em teoria, terça e sexta, mas eu já furei com o meu cronograma em umas 2 semanas. Então, nesse mês, vamos ver se dá tudo certo e planejo postar aí esses vídeos. Os vídeos de sexta serão uma certeza, os de terça serão considerados uns bônus, porque pretendo fazer um conteúdo um pouquinho mais aprofundado, para que vocês não fiquem vendo a minha cara sem conteúdo aqui toda semana 2 vezes, né? Então eu quero aumentar um pouquinho o conteúdo
para que vocês tenham alguma substância aí na semana em relação aos vídeos desse canal. Então é isso, eu agradeço muito a quem assistiu até aqui. Conte aí nos comentários quais são as suas metas, o que vocês pretendem ler, se vocês fazem metas, se vocês são bem sucedidos nisso. Porque eu não sou, mas eu pretendo ser. Então, e é isso. Se você curtiu esse vídeo, por favor, curta, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo. Tchau, tchau!